Pronto, pessoal. Diante desse pequeno vídeo, nós daremos início, à nossa reflexão deste dia, lembrando a vocês, que ao assistir nossos vídeos, não se esqueça lá de dar o seu like, dar um legal, e você compartilhe com outras pessoas, com outros irmãos esse conteúdo, para que o nosso canal ele se sinta realmente motivado a continuar compartilhando as experiências, E acione o sininho, lá tem um sininho, você aciona, porque cada vez que eu fizer o upload, cada vez que eu lançar o vídeo na internet, vocês receberão lá a mensagem, o sinal, e aí sim vocês poderão estar compartilhando conosco desses estudos. E a reflexão que nós traremos nesse dia, nós estamos estudando os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O ano passado, nessa mesma época, estudamos os profetas maiores, estudamos o personagem do profeta Isaías. E dessa vez, nessa época, nós estaremos estudando os outros três profetas, Jeremias, inclusive o livro de Lamentações de Jeremias, o livro do profeta Ezequiel e o profeta Daniel. E nessa manhã eu gostaria de falar com vocês sobre denúncias e o anúncio do castigo divino. Denúncias e o anúncio do castigo divino, que aqui no caso será levantado sobre a tribo de Judá, sobre o reino do sul. Então, nessa breve reflexão, nós veremos que Deus chama as gerações à reflexão. Aqui Deus vai dirigir a palavra ao povo de Israel, mas especificamente ao povo de Judá. Mas essa palavra de Deus, esse alerta, essa advertência, essa chamada à reflexão que Deus faz para aquela geração, ele faz na realidade para todas as gerações, inclusive a nossa. E o texto áureo, o texto que nós tomamos como base para a nossa reflexão, se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo de 6, onde lemos: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, esse é o tema que será abordado por nós na manhã desse dia, juntamente com vocês. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Primeiro é com relação ao vídeo, introdutório, vídeo que nós apresentamos. Ali nós vemos fases da época de Israel. A gente vê ali, começando o vídeo, com o reino de Israel, no tempo da monarquia de Israel, lá as tribos de Israel. Em seguida nós vemos o reino dividido, o reino do norte e o reino do sul. Os irmãos devem lembrar, e aqueles que não lembram devem saber, que o reino do norte foi dividido com 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão, e as 2 tribos do sul, como Judá. O reino do norte aqui já havia sido invadido, já havia sido dominado, e agora as profecias do profeta Jeremias vêm justamente sobre Judá. Então nós vemos ali, no primeiro momento, os assírios invadindo o reino do norte, em seguida, a Babilônia invadindo o reino do sul. E o profeta Jeremias ele vai iniciar o seu ministério no período do rei Josias, antes mesmo da tomada de Jerusalém. E Jeremias ele vai começar com o seu ministério. E aí ele entra, com a invasão, ele entra também com o seu ministério profético em Judá, já dominada, já no cativeiro babilônico. Então esse é um breve comentário sobre o vídeo que nós usamos para a ilustração dessa reflexão dessa manhã. E nesse primeiro trimestre, como eu disse, nós estaremos estudando 3 dos 4 profetas maiores. E a profecia de Josias ela ocorre nos dias do rei Josias, de Judá, do reino do sul. Jeremias ele era filho de sacerdotes, ele vinha de uma família sacerdotal. Seu ministério durou 4 anos e foi no período de 626 a.C. até aproximadamente 586 a.C. Essas são datas
mais aproximadas, né? Sempre historicamente falando, em datas longínquas, não é? As suas referências, nem sempre elas podem ser consideradas reais, mas com base nas pesquisas arqueológicas, os dados de outras nações, né? Se existe lá realmente uma datação mais precisa da ocorrência desses eventos, né? E nesse texto que lemos de Jeremias 18, 16, nós vemos aqui que na realidade Deus proferiu uma pergunta de retórica, né? Quando Deus faz ali aquela é uma pergunta de retórica, né? E toda pergunta de retórica é aquela pergunta que é feita já se sabendo a resposta. E aqui, evidentemente, Deus fez a pergunta, e essa pergunta se torna de retórica, mas na realidade o objetivo daquela pergunta é chamar, né, aquela geração a razoar com Deus, né? Deus chama o homem para conversar, para dialogar, para discutir, para debater sobre as questões pertinentes, né, ao seu relacionamento com um Deus Criador. Então, Deus estava chamando aquela geração a refletir, como ele fez lá com o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18, isso depois vocês podem confirmar, não é? Podem verificar. E ali, na ocasião, Deus conversando com o profeta Isaías, ele disse: Isaías, vamos arrazoemos. E aí você estava discutindo justamente com Isaías sobre a questão do Reino do Norte, né? Sobre Israel, que era justamente o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, o Reino do Sul, Judá, capital de Jerusalém. E ainda dentro dessa visão, lá em Jeremias, no capítulo 6, do versículo 16, que nós estudamos na lição anterior, nós encontramos ali a rebeldia, né, do povo de Judá, quando Jeremias ele chama o povo à razão, né, e o povo diz: não, nós não vamos caminhar, né? Deus havia chamado o povo para razoar, chamando o povo para ficar à beira do caminho, para observar como tinha sido, ou qual tinha sido, né, o caminhar do povo. Mas o povo se recusou a dizer: não, nós não caminharemos, nós não andaremos com o Senhor. E ali revelando o estado de rebeldia em que se encontrava aquele povo, né? E essas são as primeiras considerações que eu gostaria de fazer e falar com vocês. Mas vamos entrar no texto propriamente dito da nossa reflexão, né? E saber como é que se encontrava realmente Judá no momento em que Deus chamou o profeta Jeremias para falar para aquela nação impenitente, para aquela nação impiedosa. O texto que nós estamos estudando, o texto básico que vai do capítulo 11 ao capítulo 20 do profeta Jeremias, e dentro desses capítulos nós extraímos, né, realmente qual era a real situação de Judá naquele momento. Nos versos 7 e 8 nós lemos o seguinte: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer sobre ela. Né? Está aqui a palavra de Deus vindo através do profeta Jeremias, e uma das coisas que me chama a atenção nesse versículo, nesses dois versículos, é quando no versículo 8 ele vai dizer: também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Né? A palavra arrepender, né? Interessante aqui a gente ver essa expressão relacionada com Deus. Nós também vemos uma mesma expressão, como essa expressão arrepender-se, lá no Gênesis, né? Quando vendo o Senhor a maldade que havia se multiplicado no coração do homem, arrependeu-se Deus de ter feito o homem, né? Mas é interessante saber aqui que a Bíblia também ela é recheada de expressões de linguagem, figuras de linguagem, né? E aqui seria um antropopatismo, ou seja, o homem atribuindo sentimentos, emoções a Deus. Então, na realidade, Deus não é de se arrepender. Deus não se arrepende, porque o arrependimento, a palavra arrependimento é uma palavra humana, é uma palavra descrita para alguém que fez alguma coisa de errado e reconhece esse erro. Então, ao reconhecer o erro, o homem se arrepende de tê-lo feito, né? Então, Deus é inerrante, Deus não ia fazer nada que se arrependesse depois. Apenas o autor, né, do texto, ele usa uma expressão humana para facilitar a compreensão do homem, né? E nós sabemos que Deus tem inspirado os homens, os santos homens,
a escrever as suas palavras, né, as suas ordens, suas instruções, seus mandamentos, Deus permitiu ao homem usar da sua linguagem, da linguagem própria daquele escritor, né? Então Deus realmente ele não tem do que se arrepender, né? Mas muitas vezes Deus se entristece, e aí sim um sentimento próprio de Deus entristecer quando o homem ele comete essas falhas, como Judá aqui havia cometido. Mas podemos também entender também essa palavra como sendo uma palavra de advertência do Senhor contra a desobediência nacional de Judá, né? Então, há mais na palavra, na mensagem do profeta, há esperança. E sempre que Deus levantava um homem, um obreiro, um servo seu para trazer essa palavra, sempre havia a palavra arrependa-te, arrependam-se, arrependa-se, para que não venha sobre vós o castigo proveniente da parte de Deus. Então, quando o homem se arrependia, Deus o poupava, né? Então aqui a gente vê aqui o autor, Jeremias, ele se referindo ao Senhor como arrependido ou disposto a se arrepender, né, de trazer sobre o povo de Judá aquele castigo, né? E aqui a gente vê no capítulo 11 ainda, no versículo 10, né, uma das causas, ou a causa principal pela qual o Senhor levantou o profeta Jeremias para profetizar contra o povo. E assim nos diz o texto: tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. E eles andaram após outros deuses, para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. O povo de Judá estava andando diante e segundo outros deuses, quebrando assim a aliança que Deus, né, Deus Jeová, fez com aquele povo. Então, esse talvez é o principal motivo, né? E os outros são decorrentes desse. Ainda no capítulo 11, versículos 13 e 14, nós lemos: porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das suas ruas, Jerusalém, levantastes altares à impudícia, altares para queimardes incenso a Baal, a Balaíns, né? E aí algumas traduções, em alguns versículos da Bíblia a gente vê essa expressão Balaal, outras os Balaíns, né? Esse Balaal era uma entidade, né? Era uma divindade ali da região, que ela se manifestava de várias maneiras, ela era conhecida de várias formas, daí a expressão Balaíns, né? Que são na realidade várias versões, vários entendimentos com relação ao deus Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Então a gente vê aqui nessas palavras a indignação de Deus, não é, contra as práticas que nós chamaríamos de prostituição, de adultério espiritual, onde o povo de Judá estava trocando, não é, a adoração de Deus por deuses ali daquela região. Então este é o cenário, né, em que se encontrava Judá no momento em que Jeremias foi levantado por Deus, né? Deus chega realmente a caracterizar o tipo de pecado cometido por Judá. Em Jeremias, no capítulo 13, versículo 27, nós lemos: já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos. A gente vai observar aqui algumas palavras interessantes que a gente deve comentar sobre elas. E a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Veja aqui palavras como adultério, prostituição, rinchos, né? E essa palavra rinchos daqui lembra do animal, né? Do cavalo, do jumento, que ele emite os sons, são os rinchados. E a gente vai ver, ainda nesse momento aqui, né, alguns versículos que nos trazem, ajudam-nos a elucidar o uso dessas fortes palavras aqui nos textos das Sagradas Escrituras. Por exemplo, lá em Ezequiel, ainda em Jeremias 2, 24, nós vemos: jumenta monteis, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma sorve o vento,
quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês nela acharão. Né? E aqui Judá está sendo comparado, né, uma jumenta montês, uma jumenta, um animal no cio, onde ela sai pelos campos, né, em busca dos parceiros, né, para que haja ali a continuação da espécie, a proliferação da espécie. Então aqui Judá, no seu adultério espiritual, na sua prostituição espiritual, estava sendo comparada a esse animal no cio. Uma palavra mais forte ainda nós encontramos no profeta Ezequiel, no capítulo 23, nos versículos de 19 a 21, onde a expressão realmente ela ainda vai ficando cada vez mais forte. Lembrando que Ezequiel e Daniel eles eram dos dias eles eram contemporâneos e conterrâneos de Jeremias, viveram em diferença de poucos anos de um para o outro, mas estavam todos dentro de um mesmo contexto ali do povo. E esse texto de Ezequiel, no capítulo 23, vai nos dizer o seguinte: todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituía na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, e cujo fluxo é como de cavalos. Assim trouxestes à memória as perversidades da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os seus seios, por causa dos peitos da tua mocidade. Que palavra tremenda, que palavra dura, que aqui o profeta ele vai usar, né, evidentemente, orientado, instruído por Deus, ele vai falar, ele vai atribuir a práticas imorais de Judá naquele dia. Nos chama a atenção aqui essas palavras carne e fluxo. Lembre que a gente está falando aqui do animal fêmea, do animal no cio, onde ele sai pelos campos em busca dos parceiros. Né? E a palavra carne aqui, né, em uma outra tradução, e aí vocês podem pesquisar nas traduções, fala em membro, ou seja, o membro, o órgão genital masculino. Quando ele fala do fluxo, ele está falando do sêmen, ou seja, aqui ele está caracterizando os parceiros, né, daquela jumenta montês que saía pelos campos, no cio. Né? Então veja qual duras são as palavras que Deus estava se referindo por conta da prostituição, do adultério espiritual que Judá estava ali comentando. Né? E no início, né, na apresentação, eu falei de Deus chamando as gerações à reflexão. E todas as gerações, indistintamente de local, de região, né, indistintamente de espaço e lugar, de tempo, né, a sociedade, a humanidade está sempre sendo chamadas por Deus para fazer essa reflexão. Então, os desejos animalescos, no êxtase do pecar, que permeia a nossa sociedade, a nossa cultura, também está presente como uma abominação ao Senhor. Né? Cabe a nós, enquanto povo de Deus, ciente das suas palavras, cabe a nós também levantarmos uma mensagem, uma palavra profética, um chamado ao arrependimento, para que, sabe assim, Deus possa realmente nos poupar, né, do castigo que se levanta contra toda a humanidade. Devemos ter cuidado com o tipo de influência que damos ou que permitimos às nossas gerações. Então são palavras como essa que nos adverte para que nós nos posicionemos, não é, com relação à vontade de Deus em meio à sociedade em que nós estamos vivendo. Em outros vídeos eu certamente falei sobre a questão, né, da sexualidade, né, da promiscuidade que nós temos presenciado em nossas gerações. Então precisamos estar cuidado com isso. Então, diante das denúncias feitas pelo próprio Deus em relação a Judá, agora Deus levanta o seu profeta e ele vai proclamar uma sentença, um anúncio do castigo que será derramado sobre Judá. Lembrando que Deus levantou o profeta para trazer o pessoal, né, trazer o povo ao arrependimento, para que assim Deus pudesse também se arrepender do castigo que traria sobre aquelas nações. Mas como nós vimos lá no capítulo 11 de Jeremias, né, em que o povo disse que não iria obedecer, não iria caminhar com o Senhor,
Então, certamente, Deus vai permanecer, Deus vai continuar com o seu propósito de derramar aquele castigo sobre o seu povo. E em Jeremias 11, 22 e 23, nós lemos o seguinte: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Aqui eu chamo a atenção, né, para a expressão homens de Anatote. E essa Anatote aqui faz referência e significa orações respondidas, fazendo-se uma referência à descendência dos filhos de Arão, que estavam responsáveis pelo sacerdócio, né, pelo sacerdócio de Israel. Então, quando ele diz aqui que não haverá remanescentes dos filhos de Anatote, ou seja, Deus não iria levantar mais daquela região, né, homens que intercedessem mais pelo povo, porque o Senhor já estava indignado, não é, com aquele povo, com aquele procedimento. E já desde os dias de Isaías, o Senhor disse: não, estou farto das vossas luas novas, não aceito mais as suas luas novas. Ou seja, a misericórdia de Deus permanecendo, mas a desobediência do homem também permanecendo. Não é? Paulo, lá mais na frente, séculos depois, Paulo vai falar justamente sobre isso daí, né? Se diante como o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então Deus não tem prazer na morte do homem antes que ele se salve. Né? Mas o homem continua geração após geração pecando, pervertendo, rompendo a aliança que Deus havia feito com ele. Jeremias 16, versículo 4, nós lemos: morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Palavras duras, palavras tremendas de Deus vindo através do profeta Jeremias. E a gente vê mais na frente que o profeta Jeremias, ele, diante daquele terror, né, diante daquela grande catástrofe que se abateria sobre o seu povo, né, o profeta Jeremias, ele vai lamentar e ele vai interceder pelo seu povo diante de Deus. Mas a gente vê aqui que ele diz que não orem por eles, porque grande é o mal que eles têm cometido. Jeremias capítulo 3, versículo 17, a gente ainda ouve as palavras de Deus e diz: e se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa de vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Foi levado cativo. Veja aqui que o verbo foi levado cativo. Veja, falando antes do fato acontecer, Jeremias, sob a influência de Deus, ele vai usar o verbo no passado. Ou seja, o Senhor, em visão, leva aquele sacerdote após o evento, após a catástrofe. Né? E aí a gente vê aqui a antecipação. Né? O profeta, ele olha para frente, né, do seu tempo, ele olha para frente do tempo do povo, vê lá o castigo, e é como se ele fosse projetado para frente, e de lá da frente ele olha para trás e vê a destruição que se abateu sobre aquele povo. Então, duro destino para aqueles que são infiéis a Deus, a sua palavra e a sua aliança. Né? Então, nós precisamos, né, vendo essas coisas, e aí é um ditado popular que diz que quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, ponha a sua de molho. Né? Então a nossa geração hoje, ela precisa estar atenta, sabedora, conhecedora de tudo isso daqui. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre todo o mal e sobre todo o bem que é feito debaixo do céu. Né? Debaixo do céu. E essa mensagem que Deus levantou pelo profeta Jeremias, ela tem uma forma bastante didática, de modo que o homem ele não deixe de entender a mensagem que Deus falou. Né? Eu não sou muito simpático quando alguém se refere à palavra de Deus como Deus mandou um recado, ou um recado de Deus. Deus não manda recado, não.
Deus dá ordem, né? Deus não é homem de recado, né? Deus não é homem para que minta, mas Deus levanta seus servos e vem a ordem, vem a instrução, né? Vem as denúncias sobre o pecado dos povos, sobre o pecado das gerações, né? Então aqui a mensagem do profeta ela é dramatizada, né? Trazendo como recurso didático a compreensão de tudo aquilo que haveria de acontecer. Então, 5 elementos, né, 5 metáforas são levantadas aqui para ilustrar o que Deus estava falando para aquele povo. A primeira era o cinto, né? No Jeremias capítulo 13, versículos de 1 a 7, o cinto apodrecido indicava a deteriorização das instituições de Israel, os reis, os sacerdotes, os profetas, as instituições de Israel estavam deterioradas assim como aconteceu com aquele cinto, né, aquele cinturão. Se vocês com um pouquinho mais de interesse lerem os versículos de 1 a 7 de Jeremias 13, vocês vão ver aqui lá a descrição desse evento. Né? O segundo drama vivido por Israel é com relação à jarra de vinho, Jeremias 13, do 12 ao 14. A decadência das instituições de Israel pela embriaguez da liderança e do povo também, o pecado nacional. Né? Jeremias 13, 13. Mas tu dizes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis de estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Aí é que se diz, né, era um pecado nacional. Toda a nação estava envolvida, né, porque haviam trazido os pecados dos seus ancestrais para os seus dias. E há uma outra passagem que diz que eles fizeram até pior do que foram os seus pais. As suas abominações eram mais terríveis do que as abominações dos seus pais. A família, um outro elemento, terceiro elemento, Jeremias 16, de 1 e 2. O profeta não deveria se casar nem ter filhos. Muito provavelmente seria uma dificuldade para o desempenho do seu ministério profético. O apóstolo Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 25, quando vai dizer, é bom que o ministro, é bom que o sacerdote ele não se case, porque ao se casar ele dividiria o tempo do Senhor com o tempo da esposa, da família, dos afazeres. Mas Paulo também adverte, né, que nem todos têm esse dom, essa capacidade de se abster do casamento. Aí ele faz a recomendação, se você não pode viver sem casar, não viva abrasado, antes case. Né? Mas diz que o bom seria se aquele líder ele se abstivesse do casamento. Não condenando o casamento, não dizendo que o casamento é uma coisa ruim, mas buscar primeiro os reinos de Deus e a sua vontade e a sua justiça, e as outras coisas não seriam acrescentadas, nós temos conhecimento disso. Né? O quarto elemento seria o oleiro, né? E a gente lembra, né, da passagem do oleiro. Jeremias chegou na olaria e viu lá o oleiro fazendo lá os jarros, os utensílios de barro. Né? E aqui o oleiro, falando da atividade do oleiro, tipificando a ação de Deus no trato que daria a Israel. Então, o barro, assim como o barro estaria à disposição do oleiro, Israel, o povo de Israel, de Judá, estaria realmente à disposição nas mãos de Deus, aprazendo a Deus fazer o que lhe convinha. E o quinto elemento, que é uma jarra quebrada, Jeremias 19, de 1 a 10, onde o profeta deveria comprar um vaso e depois de proferir a sua profecia diante da liderança nacional, quebrando em seguida, demonstrando que Deus iria fazer realmente ali com Judá, simbolizando realmente que Deus adquiriu, né, aquele vaso, que seria para honra, mas se tornou-se um vaso em desonra, e tendo esse vaso quebrado a aliança com Deus, Deus também o quebraria. Mas diante de todas essas palavras, né, diante de todas essas palavras duras que a gente ouve através do profeta, né, ou dos profetas, mas há esperança na profecia de Jeremias. O amor e o clamor de Jeremias em favor da nação. Jeremias confiava no juízo divino, Jeremias 12, 1. Jeremias sabia que o juízo de Deus era um juízo justo, né? Era um juízo justo, porque era firmado justamente em justiça. Deus havia mostrado, revelado, anunciado o mal cometido pelo seu povo.
mas ele colocou-se no lugar da nação, Jeremias 12:4. Né? Jeremias se sensibilizou pelo seu povo, mesmo ele sabendo da justiça divina, mas ele tomou as dores do seu povo. Né? O profeta, mesmo sabendo da calamidade que se abateria sobre a nação, não desistiu de interceder por ela. Jeremias 18:19. Lembra-se que eu li aqui antes, Deus dizia, não ore por eles, porque eu não ouvirei o dia do seu clamor. E Jeremias, né, também a gente entende que assim como as promessas feitas lá em Gênesis 3:15, que nasceria um de mulher, que pisaria e esmagaria da serpente, anunciando Jesus Cristo, as promessas feitas com Abraão, né, de todas as famílias da terra seriam abençoadas, a promessa de que o trono de Davi seria um trono eterno em Jesus Cristo, as profecias da vinda do próprio Messias, etc. Cada profecia dessa eram garantias com as quais o profeta contava de que Deus não exterminaria o seu povo. Né? Então a gente vê aqui a confiança, né, a intimidade do profeta com o seu Deus, a ponto de, firmado nas esperanças de que Deus havia prometido lá a Abraão, né, e a toda a espécie humana, Deus não iria exterminar o povo da terra. Né? E gostaria de fazer aqui 4 considerações finais, né, para chegarmos à conclusão da nossa reflexão. A primeira delas é dizer que, como a gente lê lá em Apocalipse 3:19, onde lemos: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sede, pois, zelosos e arrepende-te. Veja que aqui nós já estamos no Novo Testamento, né, no finzinho já do Novo Testamento, lá em Apocalipse de João, né, quando o Senhor chamando o homem mais uma vez a razoar, chamando o homem mais uma vez ao arrependimento, né, e Deus dizendo que ao que amo, repreendo e castigo. Então, se lemos ainda que Deus castiga, isso indica que a humanidade e nós, né, continuamos pecando e quebrando a aliança com o Senhor dos Exércitos. Então, quando eu disse logo lá no começo, né, Deus chama as gerações à reflexão, essa mensagem do profeta Jeremias também chega até nós. A mensagem de todos os profetas chega até nós, a mensagem dos apóstolos chegará até nós, a mensagem, não é, dos pais da igreja chegaram até nós, e ao longo da história Deus tem se revelado, se mostrado ao homem, revelando sempre ao homem a sua indignação diante dos pecados e anunciando o castigo final na consumação dos tempos. Mas essa proclamação profética que nós precisamos, que nós devemos levantar, ela tem que ser também ainda uma mensagem de esperança. A esperança de salvação pela redenção, pela justificação em Cristo Jesus, pela santificação do homem, sem a qual o homem não verá a Deus, né? E por fim, a glorificação da sua igreja, a glorificação do seu povo, quando Jesus Cristo raiar nas nuvens, né? Para consumar definitivamente a sua obra, a sua missão. Né? Que o Senhor Deus nos abençoe na